Olá, YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje, do meu lado esquerdo, temos aqui o grande Ricardo, o nosso quase mentor encarnado aqui. Do outro lado, essa pessoa esplêndida e maravilhosa, não que o Ricardo não seja, mas Mike Dias, maravilhoso demais também. A gente está aqui com a Wara, hoje a gente está com menos pessoas, né? Mas pode ser que vai chegando aí, o Gabriel acabou de chegar também. Então, vamos aguardar aí que o pessoal sempre chega, né? Hoje eu estou sem minhas baianetes, Jordan e Bruno, né? Que sempre faz aquela paradinha assim, ó. Pode ser que eles chegam até aí, mas hoje estamos sem eles. Mas isso aí, vamos seguir os nossos estudos. Lembrando que se você quiser assistir os estudos passados, é só procurar uma playlist que provavelmente vai estar esse vídeo aqui, que é do estudo do Espiritismo e Arte. A gente já estudou o livro de Leon Denis, Espiritismo na Arte. Se você quiser acompanhar os estudos anteriores, também desse livro tem aqui no canal da SEC. Pode curtir, pode compartilhar, pode seguir o nosso canal aqui da SEC e ativar o sininho para que a gente para que você receba a notificação toda vez que sair vídeos aqui da SEC. Tem muitos vídeos bacanas, inclusive a palestra de hoje tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, tem a ver com arte também, tá aqui na SEC, pode procurar aí no nosso canal. Beleza? Se você quiser participar dos nossos estudos, nos vídeos do estudo do Espiritismo na Arte, tem um link que vai te levar para uma sala de WhatsApp, do WhatsApp, e lá na sala do WhatsApp, todas as segundas-feiras, 21 horas, a gente inicia os nossos estudos aqui, semi-presencialmente, remoto, né? Mas ao vivo. Tá bom? Um beijo para você e espero que curta o estudo. A gente parou nesse tema aqui, que é a mediunidade do artista. Eu vou iniciar a leitura aqui para a gente, então, antes de tomar um café. Vamos lá. A história do espiritismo no Brasil passa pela fundação do grupo familiar do espiritismo por Teles de Menezes, no ano de 1865, no estado da Bahia. Olha, tinha que ser, né? E pela publicação da tradução O Espiritismo Reduzido à Sua Mais Simples Expressão, de Allan Kardec, na cidade de São Paulo, no ano de 1866, dando início ao período de propagação das ideias espíritas, onde abnegados companheiros colocaram-se dispostos a ter sua credibilidade pública contestada ao defender os princípios do espiritismo. A prática artística de caráter espírita, como suas primeiras criações ainda ao tempo de Allan Kardec, em Paris, inicia-se no Brasil na década de 20 do século passado, com Humberto Brussolo e Dona Maria Máximo, tendo em Leopoldo Machado um nome mais popular entre aqueles que vieram a utilizar das possibilidades artísticas, em especial do teatro da música, para divulgar e criar em torno do conteúdo doutrinário dos espíritas. Que legal! Eu sabia que o Leopoldo Machado era esse cara, um desses prepulsores aqui do espiritismo e da arte, muito legal. Se eu não me engano, o Mike pode me tirar a dúvida, mas o Leopoldo ele é mentor da Casa Espírita Esperança, né, o Mike? Você lembra agora? Eu não tenho essa informação, não sei. O Bruno que deve saber, é de alguma casa daqui, que agora eu não lembro. Agora eu não lembro. Tá marcando aqui que ele foi um dos fundadores do movimento Jovem Espírita. É isso.
Isso. Se eu não me engano, Leopoldo é do Movimento Jovem Espírita aqui do estado, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. Desce um Mas, pouquinho pra gente ver, porque acho que tá marcando aqui no rodapé. Baixa um pouquinho o texto pra gente ver. tá. Não, Mas mas ele... é aqui do estado do Espírito Santo, né? Ah, não sei. Entendeu? E, se eu não me engano, da Casa Espírita Esperança, mas a gente vai ver, eu vou ver aqui, né? Ele era jornalista, professor, escritor, poeta, pregador, polemista e dramaturgo. Leopoldo Machado defende a doutrina espírita por todos os meios e formas. Líder baiano, foi um dos grandes incentivadores das mocidades espíritas no Brasil, sendo uma das figuras mais importantes do espiritismo brasileiro. E é mesmo. Titio Leopoldo, o pessoal fica zoando lá no Esperança mesmo, mas ele é realmente uma pessoa muito importante, né? Engraçado que nesses tempos mais antigos, né, as pessoas defendiam a doutrina espírita e divulgavam para onde que fosse, né? Hoje em dia a gente tem uma cultura de se acanhar, né? Não vamos falar de espiritismo, não, deixa vir por meios naturais. É muito interessante isso. Vamos seguir aqui, então. Na atualidade, a arte cumpre diferenciado papel na sociedade em nosso movimento espírita, associada ao ato de educar. As instituições pedagógicas ampliam a percepção do uso da arte na construção do saber e de ser o indivíduo agente na sociedade. Outros, onde os princípios espíritas são estudados, compreendidos e praticados, abrem suas portas para o uso da arte em processo terapêutico, como instrumento de transformação do indivíduo em homem de bem. Isso aqui é interessante, né? As instituições pedagógicas ampliam a percepção do uso da arte na construção do saber e de ser o indivíduo agente na sociedade, né? A utilização da dança e da arte em geral, como poesia, música, são um grande movimento mesmo que acontece muito aqui em Vila Velha, por exemplo, né? A prefeitura promove concursos, né, de música, de poesia nas escolas e eles são muito bem avaliados, assim, as crianças realmente participam de uma forma muito efetiva, né? O que demonstra isso. Apesar que eu acho que ele está falando do movimento espírita, né? Na sociedade e não, na sociedade também, tá certo. Inclusive, essa questão aqui, a arte como um terapeuta, né? Como um instrumento de transformação do indivíduo do bem, a gente tem falado ultimamente, né? A gente tem conversado com o Mike, inclusive, não sei se eu falei isso das vezes passadas aqui, mas a quantidade de músicas que tem nos feito refletir nesses anos, né? A gente falou realmente nas aulas passadas, tem assim estourado bastante, né? Isso que é o mais interessante, porque antigamente as músicas mais terapêuticas, né? Essas questões assim, eram mais músicas realmente espírita, católicas, né? Que faziam refletir e tal. Hoje em dia não, é um nicho maior, né? Tem muito mais músicas que populares, muito populares, que te fazem refletir realmente sobre a vida e nessa transformação em homem de bem. É um pouco do que a MPB faz desde muito tempo já, né? E agora eu acho que vem se intensificando com a quantidade de artistas novos que tem aí, com um pensamento muito amplo sobre a espiritualidade e tudo mais. Então acho que é um pouco do que a MPB já passa e desde um tempo já e com essa galera nova aí que o pessoal massa pra caramba. Sim, sim. A gente acha que realmente a gente fica, às vezes, muito saudosista nesses últimos tempos, por conta de meio que parece que está acabando, né, a MPB, mas eu acho que às vezes está se transformando, né, nessa nova MPB. Talvez quando a gente passar daqui a uns 50, 70 anos,
talvez a gente identifique essa fase da MPB como uma fase mais soft, assim, né? Mais reflexiva, mais que traz essa questão mais intimista assim, para a gente, né? Não que as outras não tenham, não, tá? A MPB sempre teve esse caráter assim, um pouco, né? De nos fazer refletir, mas dessa forma que a gente tem conversado, acho que essa nova MPB, realmente, os artistas, como você falou, Mike, tem, tem nos trazido grandes reflexões. Ser instrumento de crescimento espiritual do ser torna-se, então, uma nova possibilidade que terá como consequência natural e inevitável a divulgação do espiritismo para a sociedade. O artista espírita deve, então, antes de materializar suas preocupações com o que será levado ao público e com a mensagem que será dita e divulgada, criar mecanismos e oportunidades para que o discurso de sua obra seja primeiramente refletido e materializado em si mesmo. O artista deve tornar-se seu primeiro espectador. Essa me lembra muito aquela questão que a galera fala, né? Quando você faz uma palestra, aquela palestra primeiro chega mais nos seus ouvidos do que nos outros, né? É bem necessária para você, mais para você do que para o outro. Isso é super interessante mesmo. E ele fala que o artista deve materializar suas preocupações com o que será levado ao público. Não é dessa parte que eu queria. O crescimento espiritual se torna-se, então, uma nova possibilidade que terá como consequência natural e inevitável a divulgação do espiritismo para a sociedade. Isso que é o mais interessante, né? Eu e o Mike estava conversando esses dias também, né, Mike? Que a gente fica encabulado, assim como esses artistas que a gente tem falado aqui ultimamente, eles parecem que são espíritas mesmo, assim, as músicas deles parecem que são espíritas e a gente fala, cara, como que será que esse cara é espírita? Será que não é? Não é possível, cara. Ele fala muita coisa que é do espiritismo, assim, né? E é um pouco dessa questão, né? O crescimento espiritual do ser, então, uma nova possibilidade que terá como consequência natural, né? Natural. Então, essa não... terá como consequência natural e inevitável a divulgação do espiritismo. E isso é o que é o mais interessante, né? Assim, que naturalmente a verdade vai se revelando, né? A gente não precisa falar, tipo assim, porque eu sempre falo, cara, que o espiritismo, por exemplo, ele veio para descortinar as verdades que hoje, ou que antes estavam postas no mundo. Então não adianta a gente fugir do mundo e criar um mundo espiritinha, tá ligado? Tipo um mundo espírita. A gente pode ter nossas coisas espíritas, tudo certo, beleza. Mas, sabe, o espiritismo, em sua essência, ele é intrinsecamente ligado ao mundo que a gente vive, para entender o mundo que a gente vive. Então, não seria mais que natural o espiritismo buscar essa divulgação e essa possibilidade, né, como consequência natural e inevitável de divulgar o espiritismo para o mundo. Uma coisa que eu, uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é trazer um pouco dessas músicas de fora para o espiritismo, sabe? Uma coisa que a gente faz bastante na Conde de Arte, que é trazer essas músicas que têm uma mensagem legal para dentro do movimento. Eu acho que dá um ar de que não é só o espiritismo que propaga coisa boa, tem coisa de fora também que é muito bom. E isso é muito legal de se ver, sabe? Não é só a gente ficar preso aqui no nosso mundinho, pensando que isso aqui que é bom, que isso aqui que serve pra gente. Tem muita coisa boa aí de fora que a gente pode trazer para dentro, da mesma forma que tem muita coisa aqui dentro que a gente pode levar para fora também. Então, essa coisa de trazer música, assim, com mensagens boas que não sejam espíritas por denominação, para dentro do movimento espírita, eu acho muito legal e eu gosto muito de fazer assim. Inclusive, Mike, a gente que é da cultura lá nordestina ali, né, do sul da Bahia, né,
A gente veio para cá com a cultura de que, na verdade, as músicas espíritas eram bem escassas e na verdade, ao contrário, a utilização das músicas não espíritas é a maioria em algumas casas da Bahia, inclusive, que a gente conhece em alguns eventos da Bahia também. Então, assim, eu acho que essa questão de produção de arte espírita, arte não, de música espírita mais forte se dá, eu acho, na minha opinião, em Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, cara. Esses três polos realmente são muito fortes em questão de música, né? Agora, porque o resto que a gente conhece, cara, tem gente que lá do Pará, do Ceará, e de outros lugares também, né? Do Sul, que a gente acabou de fazer também, né, Jordan? Assim, é um movimento realmente que às vezes, quando você chega lá, fala, nossa, quem foi que falou? A equipe Um Som? Não, vou escutar eles agora. Acho que foi na última palestra que a gente fez lá no Sul, não foi no Paraná? Ou foi o Gabriel que falou? Acho que eu não lembro agora. Eu lembro disso, mas não lembro quem falou, sabe? Eu não Tipo lembro aqueles quem transes. falou. Isso. Ah, não, foi Eu foi acho você que que... fui eu. Então, enfim, aí assim, então a gente às vezes tem uma visão aqui, que é do Espírito Santo, que às vezes não é o que vem do Brasil inteiro, né? Às vezes está acontecendo aí, eu acho que a gente precisa mesclar. Inclusive, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu vi que também tinha uma puxada de pêndulo para o outro lado, né? Que é uma teoria que a gente fala que quando você quer negacionar uma coisa, você puxa o pêndulo totalmente para o outro lado. Então, aqui, por exemplo, era muito difícil de se utilizar ao contrário, músicas não espíritas. Aqui a música era só espírita. E eu sentia muita falta de algumas músicas extraordinárias que a gente ouvia muito lá e que nos marcam mesmo, assim, sabe? E às vezes as músicas espíritas, agora que tem Spotify, tem muitas músicas produzidas, mas antigamente a gente para lembrar do evento, a gente tinha que ir em um outro evento espírita para alguém tocar a música e a gente lembrar, né? O evento da Congearte, não. Toda vez que eu vou lá no Spotify, coloco Marcelo Genesi, Felicidade lá, eu lembro da Congearte, cara, né? E é assim que as coisas funcionam, né? A música lhe traz essa percepção, essa lembrança de coisas que você já viveu e conviveu. E nada melhor que a gente ampliar esse leque para que essas músicas possam nos alcançar, seja onde que a gente está passando uma dificuldade, a gente escuta a música, relembra, revive aqueles momentos e melhora, né? Cara, eu tava lendo aí o parágrafo, né? Já que cheguei atrasado para pegar onde está indo a conversa. E basicamente ele diz que a gente precisa ser a pessoa que é resultado da mensagem que passa, né? Então, basicamente, o espiritismo tem que servir primeiro para mim, antes de eu evangelizar os outros, doutrinar, a entrar muitas aspas, né, os outros com a doutrina espírita. Eu acho que é muito por aí, né, porque muitas vezes a gente se prende a uma suposta pureza doutrinária, não que a doutrina não tenha a sua própria pureza, né, no que ela fala, é claro, ela tem a transparência, ela é direta, ela é objetiva, mas às vezes a gente usa isso como uma justificativa para não se conectar, né? Quando, na verdade, a própria doutrina espírita, desde o início, ela foi criada como uma filosofia para pensar sobre a questão espiritualista, uma ciência de observação dos acontecimentos mediúnicos e estudo através de um mecanismo e um método, e aí com consequências morais, né? Tanto que a gente falar para o que é o espiritismo é sobre isso, consequências morais, não necessariamente uma religião propriamente dita. Então, eu acho que não vejo problema também que seja hoje em dia uma religião, mas eu acho que a gente precisa entender que, como artistas, a gente está imerso nessa sociedade, né? Como cidadãos,
E a gente absorve e doa um monte de coisa. Só que quando a gente assume para si mesmo que é espírita, a gente tem uma obrigação, um dever, melhor dizendo, de repercutir aquilo que a gente escolheu se conectar, né? Que o espiritismo não é uma imposição a ninguém, para que aí então as pessoas comecem a entender, isso é espiritismo, sabe? Eu nunca esqueço do exemplo de um colega de trabalho espírita que ele falou que ele veio de uma cidade do interior do estado, do Espírito Santo, e a família dele é espírita. Então acontece que, acho que, salvo engano, as pessoas tinham preconceito com o espiritismo e só que viam no avô dessa pessoa alguém muito bom, mas tão bom que fala, não, se essa pessoa é espírita, então o espiritismo não é ruim, porque está fazendo bem para ele. Então acho que é isso, sabe? O chamado desse trecho é o convite para o artista se permitir ser espírita em qualquer lugar, mas não com o intuito de querer, ei, você sabe o que é espiritismo, sabe? Conhece a palavra de Kardec, a palavra de Jesus, essas coisas, mas mais como uma transmissão da nossa essência, o que é o espiritismo através da nossa essência. Eu acho que é isso que eu estou querendo falar, sabe? Porque senão a gente fica preso, né? Não, aqui no movimento espírita não pode trazer nada. Por que não pode trazer nada que seja de fora? A gente não vive todo dia, sabe? Tem que ser um espaço para conversar, para divulgar, para discutir coisas espíritas, concordo. Mas o espiritismo não é uma bolha que se fecha no movimento e ignora o mundo lá fora, sabe? O espiritismo não está acima do mundo. Ele foi trazido para funcionar no mundo, no processo dos espíritos aqui encarnados, para que eles pudessem melhorar moralmente e ser pessoas melhores. E quem é melhor moralmente semeia isso ao redor, né? E tanto é que pessoas fantásticas podem nem ser espíritas, mas você pensa, pô, aquela pessoa ali é evangélica, é batista, é católica, não sei o quê, e ela é uma pessoa fantástica que eu gosto de ter por perto. Então, assim, ela semeia a palavra, uma mensagem por meio da arte, da vida dela. Eu acho que esse é o convite que nós artistas espíritas devemos fazer, né? Estudar sempre o espiritismo, mas para que a nossa vida ela seja esse instrumento de semear o bem que o espiritismo faz na nossa vida para as outras pessoas, para que as pessoas, pelo menos, possam ser tocadas por reflexões boas, né? Através da nossa atitude. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que muitas vezes a gente se prende demais a nomes e formas e tudo, sabe? A gente tem que ter individualização. Ok, mas a gente não pode se prender. E se eu quiser fazer um show, né? Um musical espírita e trazer um monte de referência que eu aprendi com teatro, com filme fora do espiritismo e adaptar isso para o espiritismo, qual o problema, né? Misturar músicas que não são espíritas, mas falam de coisas maravilhosas, como o MMS sempre fez. Qual é o problema, né? Onde mais eu vou ouvir música espírita com música do mundo, por assim dizer, que não é espírita, que fala de coisas maravilhosas juntas e tem uma nova percepção sobre aquilo? Acho que é um ponto muito importante, né? Acho que tem duas frases do próprio Kardec que expressam o que você está dizendo, Jordan. É a famosa, entre aspas, eu acabei entre aspas, o lema do Espiritismo, que é fora da caridade não é salvação. Já diz, né? Não é fora de um centro espírita, não é fora da igreja, não é fora da religião, né? Que não é colocar fora da caridade. Então, isso aqui, né? Se não me engano, acho que é no livro dos Espíritos. Lá onde está falando da caridade, tá, tipo, no capítulo fala é a lei de amor, de justiça e caridade. Então, é o que está dentro. Em outras também que é assim, reconhece o verdadeiro espírita, aquele que tenta melhorar, né, manter essas más informações, assim. Então, e aí do que você disse, né, de outras pessoas que podem nem ser espíritas, aí a gente, até a gente conversa com a mente, tipo assim, chega a ser entre irônico, né, tipo, alguém que tem um comportamento de determinada religião, filosofia, mas não necessariamente é daquilo, né? Então, e acho que também, né, quando você disse que também veio para falar da gente trazer a mensagem, eu vejo que, assim, né, não é aquela coisa da gente levantar a bandeira, né, e falar como você fez, você já ouviu falar de Kardec, né, que nem das pessoas da frase. Não é fazer isso, tá? Me vejo mais que é trazer a mensagem, né? Então, trazer a questão do amor, o respeito, né, a caridade, ajudar o próximo, né, trazer todas essas mensagens que
eu acho que são temas universais para pensar, né? Tipo, respeito, tipo, amor, respeito. Não é um tema que está preso a uma religião ou uma não religião, né? É um tema que abrange o ser humano em si. Então, a questão, acho que, do trazer o espírita, de falar assim, a gente trazer, né, tem e ele não vai estar produzindo, acho que vai ser mais no sentido de um ponto de vista. Então, aí, quem estiver estudando, tipo, levar assim, a mensagem, né, principal, aquela que, de certa forma, não está delimitada numa bolha da religião, mas também entender que, assim, olha, é a visão dele, né, eu concordo com esse comentário geral, mas também tem a visão dele. Então, porque não tem que também impedir mesmo que os temas sejam gerais, que cada um vai ter a sua visão, por exemplo, como que é o amor, né, como que ele vai agir na sociedade. Então, é isso que né, Matheus, onde os outros se encontram, né, por exemplo, de fazer um encontro lá que fosse, né, de arte, assim, juntando pessoas de diferentes religiões. Então, seria incrível se tivesse um encontro assim. É que nenhum exemplo que eu lembrei, que eu vi pouco essa pessoa, mas o pouco que eu vi, eu achei muito legal, que é o pastor Henrique Vieira. Vocês já ouviram falar? Eu já visto uma live dele quando eu Vieira um pouco. E estava falando de diferença. E do jeito que ele fala, né, de Jesus, de Deus, é uma visão que mostra que é muito além da dele, sabe? Ele não traz uma visão fechadinha, né, da dele como o evangelho. Ele tem uma visão muito aberta, assim. Cara, aí, se você parar para pensar, e desculpa se alguém vai falar, mas assim, é o próprio texto ali está falando, né? Onde os princípios espíritas são estudados, compreendidos e praticados, abrem suas portas para o uso da arte em processo terapêutico e como instrumento de transformação do indivíduo em homem de bem. Eu acho que talvez esse seja o principal objetivo do espiritismo, né? Contribuir dando uma interpretação à luz, né, dos ensinos dos espíritos, para que as pessoas se tornem pessoas de bem. De fato, né? O que é a pessoa de bem lá no Evangelho? É aquele que faz a caridade, né? Benevolente, indulgente, sabe? Respeita o outro, enfim. Eu acho que a arte, nesse sentido terapêutico, nesse sentido de transformação do indivíduo em homem de bem, eu acrescentaria também transformação social, né? Por meio da mensagem espírita de justiça social, que é uma coisa, para mim, é uma consequência direta da caridade. Eu acho que é por aí, sabe? A arte, ela tem que tocar. E por isso que eu vejo muito eu talvez seja o do contra, mas eu defendo muito uma lógica de que as pessoas são diferentes na forma de fazer arte, e para ser uma arte maravilhosa espírita, ela não precisa contar necessariamente uma passagem evangélica. Ela pode falar de outros assuntos que a gente consiga alcançar esse objetivo de tornar as pessoas homens de bem, né? Na divulgação da mensagem espírita. Como exemplo, Pedro é uma música incrível, maravilhosa, do Tim Vanessa, e super afeita a passagem do Evangelho. Maravilhoso, é bom para lembrar do Evangelho, é bom para conhecer a história de Pedro, é bom para aprender a se melhorar com ela. Mas, por exemplo, Desata Nó, para pegar a referência aí do nosso querido baiano, é uma música maravilhosa que aborda sobre consolo, para mim, sabe? É o consolo a quem está sofrendo. Isso é espiritismo para mim também. Você não vê o nome das figuras evangélicas nessa música, mas nem por isso ela deixa de ser espírita. Ela contribui para as pessoas se tornarem pessoas de bem, porque elas começam a refletir como elas estão lidando com os outros, nas suas dores, por exemplo. Só para pegar um exemplo assim, né? Sem querer puxar a sardinha, mas eu e o Daniel, inclusive, acho que eu, um pouco inspirado no Daniel, a gente tem buscado, né, nesses últimos momentos, nessas últimas músicas que a gente fez, tentar fazer uma música mais universal, né? Universal, assim, quer dizer que tanto harmonicamente, né, questão de arranjo, como uma questão de mensagem mesmo, assim, uma mensagem universal, né? É uma mensagem espírita? Claro que é, né, cara?
é uma mensagem espírita, só que, tipo assim, é também uma mensagem muito que, tipo assim, desatanal, o cara pode ouvir, né? Desatanal não, reflexo do que sou. O cara pode ouvir em qualquer lugar, mano. Ele pode ouvir a música, né? Agora, por exemplo, Vós Sois Deus é uma música mais específica, né? Então, assim, tem casos e casos, né? Que eu me lembro aqui, Ternura é uma música minha, né? Que eu fiz que realmente ele pode ouvir em qualquer lugar, cara. É uma música que você. Ah, não, não, não. Mais ou menos, mais ou menos. Mas tem umas outras músicas que, por exemplo, a música sobre Judas, é sobre Judas, né? É uma questão. Mas isso, enfim, eu acho isso legal também. O que eu ia falar tá, um pouco aí, voltando, a questão dos exemplos, é, é que Jesus falava assim também, né? Reconhecerá os meus filhos por muito se amarem. Ele não falava por serem da religião espírita, ou serem da terceira revelação, ou serem católicos. Não, por muito se amarem, cara. Acabou. Não tem dessa, sabe? E o exemplo é muito legal, porque, tipo assim, Chico Xavier, o cara era declaradamente espírita. Só que o cara era admirado em todas as religiões, irmão. Onde você falava, Chico Xavier, pô, Chico Xavier é massa, cara. Chico Xavier é um grande espírito, não sei o quê, muito massa, não sei o quê e tal, sabe? Gandhi. Pô, Gandhi é uma religião budista, né? Sei lá, agora eu não lembro, eu teria que confirmar. Aí, e aí você fala, pô, mas aí a gente admira o cara, porque o cara era muito elevado. Madre Teresa de Calcutá, pô, católica, né, cara? Mas super elevada, mano, sacou? Tipo, é, aquele, esqueci, cara, Francisco, né? Não é Francisco Cante Xavier, não. É o... Não é Francisco. Já fiz, né? Hã? Não, é um católico. Francisco, é o de Assis, né? Francisco de Francisco de Assis. Assis, o católico, né? Ele era o quê? Ele era coroinha, não, né? Não lembro agora. Enfim, o santo, né? Francisco de Assis, né? Que ele falava com os animais, falava com os animais, né? Então, o cara era católico e, né? E admirado por muita gente, né, cara? Então, assim, é isso. Não tem muito essa questão de religião. Quando se faz o bem, né? Quando se faz o bem, bem realmente mesmo, você é admirado por todo mundo, cara. Não tem o que se fazer. Muito bacana. Vou continuar lendo aqui, então. Beleza? Com importâncias relativamente iguais, o que será dito, passado, comunicado, informado, oferecido ao público deve ser primeiramente experimentado, exercitado, materializado, vivenciado pelo artista. O foco do fazer artístico espírita na atualidade não deve ser mais isoladamente o conteúdo a ser passado, mas a este importante princípio soma-se a capacidade da obra de arte em colaborar na transformação dos espíritos envolvidos com ela, o artista, o público e a espiritualidade. Não existe transformação exclusivamente provocada pela razão. A palavra é capaz de convencer, mas apenas uma vivência emocional marcante e intensa, aliada ao esforço e desejo, é capaz de provocar a mudança de atitude. O desejo do artista deve ser o de desejar e agir como mudança. Nossa, isso me lembrou uma discussão que eu tive no Instagram. E fazia tempo que eu não discutia no Instagram. Mas teve uma postagem sobre Logo Judas no Instagram Iscariote. que é difícil. Não, é difícil. Aí, uma discussão tão assim, que eu me engajei, né? Porque discussão normalzinha, às vezes você tem assim, você discorda, não concorda e tal. Mas uma que eu me engajei, escrevi pra caramba, aconteceu. Uma página espírita postou assim, uma curiosidade espírita, você sabia que Judas fora
Joana d'Arc, em outra reencarnação, e ele acabou confirmando, né? E não falou que poderia ser Judas, né? Aí algumas pessoas discutiram, nossa, isso é sensacionalismo espírita, para que um negócio desse? Você tem que comprovar pelo método de Kardec, não se sabe porque o pessoal não usou um método de Kardec para comprovar isso. Aí tentando discutir com essas pessoas, né? Exatamente essa questão da razão, né? Que aí o cara quer aplicar a ciência em quase tudo, sendo que, na verdade, essa questão do Judas realmente não tem nada comprovado, e por isso que eu falo que pode vir a ter sido, né? Joana d'Arc. Então, realmente não tem nada certo, apesar de ter 3 ou 4 fontes muito fortes dentro da doutrina que indicam isso, né? Leon Denis, Chico Xavier com Humberto de Campos, inclusive eles estavam realmente duvidando de Chico Xavier e Humberto de Campos, e Leon Denis também, né? Claro que a gente tem que questionar, claro, com certeza, tem que questionar mesmo, né? Só que, tipo assim, você desconsiderar uma influência de um patrono da doutrina espírita e de um cara que extraordinário, inclusive Humberto de Campos, né? É meio, sei lá, para mim é estranho, no mínimo. Só que é exatamente isso que eu falei, eles falaram, cara, qual é a relevância? Aí eles falaram exatamente isso, qual é a relevância que eu saber que Judas foi Joana d'Arc vai causar em mim, vai causar na gente. Foi aquela questão da palestra também, tem que ler os livros, isso que vai me transformar. Eu falei, não, cara, não existe. Se você souber a história de Joana d'Arc, falei com eles, né, escrevendo, você vai saber que Joana d'Arc foi traída, perseguida, presa, torturada, questionada no final da vida, né, se ela era virgem ou não, morta em praça pública, presa em um tronco. Ou seja, cara, é o pacote completo do Rabi, de Jesus. Como assim, cara? Elas, como Judas Iscariotes, né, possivelmente, se redimiu e queria pagar da mesma forma que ela causara ao Cristo. Por isso que ela escolhera isso. Só que antes, ela simplesmente só libertou a pátria da terceira revelação. Mas ali, com já a sua missão já, né, pronta, ela escolhera sofrer esse tipo de provação para que ela pudesse. Inclusive, também tem um final ainda, são 8, né? Eu falei muitos aqui, mas deve ter mais, que é a questão dela, isso termos históricos, tá? Históricos, eu estou misturando com o espiritismo também, assim, algumas leituras espíritas. Ela, no final de sua vida, né, ao queimar, ela perdoou a todos que estavam ali que estavam ali vendo, né, ou que lhe causaram mal também, né, rogando por Deus naquele momento. Ou seja, até nisso, ela também se assemelhou ao Rabi. Aí eu perguntei, depois disso tudo, você acha que realmente essa história de redenção não serve para nada para a gente interligar esses dois pontos, sabe? É buscar muito exclusivamente essa razão. Quando eu li essa primeira parte, eu não entendi o que ele queria dizer. Mas agora, pensando bem, realmente a razão por si só, ela não consegue fazer com que a gente se transforme. Ela apenas pode ajudar nisso, né? Pode ajudar nossas reflexões e tal, etc. Mas ela pura, não é possível que a gente consiga nos melhorar, nos transformar. É porque, querendo ou não, né, os exemplos, as histórias que a gente entra em contato, elas inspiram muito, né? Por que a gente entra em contato com a arte? Eu acho que até falei isso ontem, fazendo mexão, né? Mas por que a gente busca a arte? É porque a gente quer transcender, quer viver coisas que não vive muitas vezes, quer se inspirar. Então, desculpa, querendo ou não, a gente aprende muito com a razão, mas eu acho que é quando a gente
tem um afeto, tem um coração, aí sim a gente entende muitas vezes, compreende a mensagem. Eu acho que esse é um ponto crucial que o autor está até levantando, né? A gente tem que passar o conteúdo espírita? Claro que tem, a arte espírita também passa por isso, só que a gente tem que, mais do que isso, a gente tem que ajudar a provocar transformação, né? Falar do que transforma, o que melhora o mundo. Eu acho que é muito, muito bom, e é por isso mesmo que a dor é tão necessária também, Baiano. Porque, assim, a dor, ela faz a gente viver uma situação que pode gerar arte, inclusive, e a partir daí, imortalizar o nosso ensinamento, que a gente aprendeu, ou inspirar os outros, né? Lá no início do Boa Nova, ele fala, Humberto Campos fala sobre essa questão do folclore dos céus, né? Que são os exemplos que muitas vezes passam anônimos por nós, mas de pessoas que vieram à Terra e se sacrificaram muito em prol da evolução da humanidade. A gente nem percebe, né? Porque a história ela tem a mania de contar, registrar os vencedores, né? Os grandiosos vencedores da Terra. Quando, na verdade, histórias como a de Joana d'Arc, por exemplo, embora seja super conhecida porque ela ajudou na independência da França, né? Só isso. No plano espiritual tem muito mais valor porque ela conta também por outros lados a questão do que essas pessoas viveram e o que elas ensinaram, né? As obras de Emmanuel, para mim, cara, fantásticas. Todo mundo conhece Saulo, que virou Paulo e virou um dos maiores proeminentes cristãos, mas você tem outros espíritos que se sacrificaram tanto ou quase tanto quanto ele, tipo a Célia, do livro 50 anos depois, que eu acho que é o meu livro favorito das histórias. Mano, ela... Desculpa se eu vou dar spoiler para alguém, mas está lá no começo do livro. Ela acha que o bebê que plantaram na casa dela era da mãe dela, com o risco da mãe dela poder ser morta, acusada de ter traído o pai dela, ela finge que o bebê é dela. E ela vive uma vida naquele tempo, né? A mulher não tinha direito a nada. Ela vive uma vida renegada da família, sabe? Relegada da família. Ela virou a herege, a errada da família. E ela escolheu se sacrificar. A gente pode não ter na nossa história registrada essa vivência dela tão forte, né? A Igreja Católica acho que tem, que ela virou santa depois, mas mesmo assim não é tão conhecida quanto Paulo, por exemplo. Mas mesmo assim, essa história inspira muita gente. Eu, quando li 50 anos depois, mano, me senti emocionado, inspirado, porque ô mulher que renuncia a muita coisa, passa perrengue, mas eu acho que isso é Então, para concluir, eu acho que isso é o fechamento do que Jesus falou para a gente, tá ligado? De que aquele que quiser ser o maior no céu, que seja o menor daqui na terra, que aprenda a servir. Eu acho que é uma coisa muito importante de lembrar, né? Então, assim, sempre que é muito importante a fé raciocinada para a gente não ficar de fofoca espírita, porque tem muita fofoca espírita. Ah, Emmanuel vai reencarnar, reencarnou, quem quer. Isso não é relevante para a nossa evolução moral. Mas tem muita coisa que a gente pode se inspirar. E aí está o papel da arte também, né? Emmanuel usou da arte para contar a história de um espírito enorme. Enfim, eu acho... Sim, sim, sim. Muito legal isso aí, Jordão. Acho que a gente realmente tem que saber lidar com esse tipo de coisa, assim, para poder a gente conseguir, sei lá, cara, enfim. Eu vou continuar lendo aqui, mas se alguém quiser falar, tá? Pode interromper aí. Deixa eu ver quanto falta aqui. Nossa, falta muito. A obra de arte espírita que restringe o foco de sua realização para o conteúdo da ideia, abandonado e desprezado a beleza, a vibração, o emocional, as riquezas e potencialidades do indivíduo espectador, torna-se um panfleto de divulgação religiosa,
que tem sua funcionalidade e utilidade didática, mas de tímida possibilidade de transformação moral do indivíduo. Isso que você acabou de falar também, né, Jordana? Me lembrou uma entrevista que a Laura fez com o diretor de Nosso Lar, né, do filme Nosso Lar, e ele falou que tinha umas produções assim idealistas, né, que ele tinha, e uma delas era dos 50 anos depois, ou do Paulo Estevão, né? E aí lembrei exatamente do que você falou e acabou de falar, né? Utilizar a arte para poder tornar-se um panfleto de divulgação religiosa, né? Muito bacana isso mesmo. Então, que é o exemplo, né? É que nem um filme, você falou também dos filmes, né? Exatamente. Você vê um filme, você, nossa, que bacana, cara, olha só. Às vezes você vê um filme de, sei lá, que passa em algum lugar, nossa, que lugar é esse? Que lugar bonito, quero visitar esse lugar, sabe? Então, tipo assim, tudo é da forma correta, é uma divulgação. O Divaldo, o filme dele, tem gente que não é nem espírito que me pergunta. Eu não vi, gente, desculpa. Acabei não vendo e deixei passar. Aqueles filmes que eu falava, vou ver depois, nunca tenho tempo para ver, mano. Mas dizem que é muito bom. José, eu posso confirmar, porque assim, em 2019, aí viu eu, minha mãe, meu irmão, o meu primo foi junto com a família do meu padrinho, tipo assim. Aí o meu primo, ele não é espírita, ele veio junto com a gente, meu padrinho também não é, né? Aí, no caso, a mulher dele é mais da Umbanda, acho que é. Agora, eu nunca lembro se é Umbanda ou não é, acho que é Umbanda. Mas enfim, a gente foi ver e, tipo, para ver também como que tem a importância, né? Isso aí. O filme de Kardec também é muito bom. Veja, esse filme é muito bom do Kardec. Vamos lá. O artista espírita que abandona o pensar e prática abandona o pensar e praticar o espiritismo, em especial o conteúdo que é objeto de materialização de seus sentimentos em forma de arte, caminha para uma estrada da ausência de força espiritual em seu dizer estético. O artista, quando sobe ao palco, fala de sentimentos, seja essa fala um texto, uma canção, movimento, textura, registro fotográfico, áudio, gravação em vídeo, silêncio ou qualquer outra forma de se expressar sensivelmente. Todo o manancial do sentimento do artista está ali presente. Queira ou não, já que o produto artístico é materializado de seu sentimento, pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu, 12:34. Só que o meu nome é com H. A força da palavra do artista está diretamente ligada às construções dos seus sentimentos. Isso é muito verdade. A gente falou isso ontem, né? É na força espiritual de sua corrente mental, através de seu pensamento voltado ao equilíbrio e à espiritualidade, que o artista não só caminha para a produção de luz espiritual através das alterações de vibrações do seu corpo espiritual, como também se coloca como possibilidade de instrumento a serviço de elevadas vibrações oriundas de espiritualidade elevada. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara. E é muito verdade, né? Quando a gente acho que eu tive acho que minha visão sempre foi uma visão assim, na verdade é uma visão humilde, mas eu não tinha parado para pensar nisso, porque na minha humilde assim opinião, né, no meu humilde pensamento assim, eu pensava que a gente se vibrava para quê? Para que a gente se sintonizasse ali com alguma coisa e a partir daquilo conseguisse fazer o trabalho. Mas, na verdade, é meio que você ter um link, né? É como se pegasse o cabo de internet e ligasse no computador aqui, né? Para poder esse link chegar até você.
e você é esse instrumento computador, né? Então, a gente é um instrumento que precisa ser conectado a uma energia para que essa, entre aspas, né, essa energia e esse instrumento possa se utilizar de toda essa complexidade, né, para poder esse instrumento ser um instrumento ativo na seara do bem, né? Aí a gente se torna muito mais humilde quando a gente pensa que a gente é só um instrumento, né? Dessa energia magnânima que é a energia de Deus, né? Essa energia artística, muito legal. Se Nunca eu tinha não, parado para pensar. Pode falar, Ricardo, desculpa. se eu não me engano, acho que em Obras Póstumas, o Rossini ele traz uma reflexão, uma frase muito impactante a respeito disso, né? Que o artista ele é o médium da harmonia. E essa harmonia sendo eu entendo essa harmonia como sendo um dos atributos da espiritualidade maior e até atributos divinos, né? Então, o artista, quando ele está com essa conexão ligada em alta escala, né, ele vai conseguir sorver dessa fonte harmônica, né, os melhores influxos, né? Total, total, total. Será que eu estou confundindo ou acho que é a mesma coisa? Ou é separado? Que o artista é o médium das belezas eternas? Você falou outra coisa, né? Mas esse é o do Consolador, se eu não me engano. Você falou outra coisa, não foi? Ou eu tô viajando? Obras póstumas, se eu não me engano, Ah, sim, o isso. artista é o médium da harmonia, uma coisa assim. Também tem uma do O Consolador, que é uma frase bem famosa. Eu esqueci, depois eu vou procurar aqui. Mas é bem famosa também. Eu acho que é o artista é o médio das belezas eternas, que não sei o que diz lá. Depois eu falo aqui no final. Vou ler esse parágrafo aqui e aí a gente dá uma discutida também. Beleza? Que aí você já fala, procura a frase aqui também. Quando sobe ao palco, o artista é médium dos espíritos que comungam de seus pensamentos, tornam-se canal intermediário das vibrações fluídicas da espiritualidade que, irradiando através dele, pode ser ampliadas e oferecidas ao espectador. É isso. Me lembrou isso aqui, esse final aqui, me lembrou, vou deixar aí para vocês darem uma lida também, me lembrou aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que, pô, beleza, a gente é o quê? Um médium que comunga dos pensamentos, né? E dessa energia, né? O intermediário das vibrações políticas da espiritualidade, mas quanto mais afinado, né? O nosso corpo físico tiver, ou seja, com as músicas ensaiadas, com o instrumento bem afinado, né? Com as técnicas, com o teatro, as falas bem decoradas, aquilo vai fluir muito mais naturalmente, muito mais naturalmente, muito mais naturalmente, e vai impactar muito mais as pessoas com aquelas falas nossas, né? Na verdade, com o movimento artístico. Então, se aquele passe de dança está bem feito, está bonitinho, você se solta, fica mais livre dentro do palco e consegue ainda mais ser esse intermédio de vibrações fluídicas, né? Isso é muito interessante. É isso, galera. Eu vou fechar aqui então. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? E aí, querendo ou não, a gente não é só a gente no palco, né? Eu falo até um pouco da pouca experiência que eu tenho subindo no palco, é uma energia completamente diferente. Seja palco de espírito ou não, mas no espírito é principal, porque realmente a gente se conecta àqueles espíritos passando uma mensagem, né? Claro que a gente passa do nosso jeito, com a nossa peculiaridade, né? Com cada um é diferente. Mas a gente passa, se tiver conectado, passar uma mensagem espírita, uma mensagem de consolo, de reflexão, a
A gente está conectado com os espíritos que querem a mesma coisa que nós, né? Eles estão ali jogando aquele fogo sagrado, não sei se vocês lembram, aquela passagem, em algum lugar lá que eles falam com Kardec, um relato que Kardec lê, acho que é no que é o Espiritismo, e aí o espírito fala, não, eles não estão muito inspirados não, vou ali jogar o fogo sagrado para ver se eles inspiram, e a apresentação melhorou em outro patamar. Acho que é isso, né? Essa comunhão entre nós e os desencarnados para passar uma mensagem. Eu acho que isso é mais um dos grandes exemplos de pedagogia divina para ajudar a gente a trabalhar em equipe, a se conhecer. E conexão, ela vem pelo coração, né? Pelas ideias e pelo coração. Então, quais são as ideias que a gente está se afiliando e transmitindo? Qual é o sentimento que a gente está despertando através da nossa arte? Quando a gente sobe no palco, a gente está em evidência, né? E isso é para ser levado em conta. Quando a gente está em evidência, a gente ganha voz. Essa voz potencializa e alcança os outros. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita responsabilidade, mas também se entregar com muita beleza, né? Acho que esse que é o incrível. É isso, é isso. Tava resolvendo outras coisas aqui, foi mal, Jordana. Tava mandando uma mensagem aqui, o PDF. Acabei me desfocando um pouquinho aqui. Mas, enfim, tem mais... Ai, filho. Mais alguém querendo... Ai, filho. Mais alguém querendo falar alguma coisa? Senão a gente pode encerrar aqui. Vou desligar aqui e a gente vai fazer a prece depois. Não. Para. Tá bom. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima, até o próximo estudo. Espiritismo e Arte, na semana que vem. Tchau!